fenómeno das mudanças climáticas tornou-se nas últimas décadas uma preocupação constante para a população mundial. Desde que as primeiras alertas foram feitas, governos e sociedade civil de vários países vêm-se mobilizando para fazer face aos problemas ambientais que se anunciam e cujos efeitos já se começam a sentir em todo o planeta. Moçambique, face à sua situação em termos de desenvolvimento socioeconómico, integra o grupo de países mais vulneráveis e mais atingidos pelos problemas ambientais, segundo o Banco Mundial, dada a baixa capacidade de antecipação, e ocupa a terceira posição entre os países africanos mais vulneráveis aos riscos relativos à variável climática. É um projeto que conta com o financiamento do Banco Mundial, no valor de 35 milhões de dólares, e estes 35 milhões de dólares são alocados a três componentes fundamentais. A primeira componente é a componente das subvenções de desempenho municipal e a componente da assistência técnica para o desempenho municipal, e a última componente, que era a componente de apoio às instituições de nível central. Portanto, estamos a falar dos Ministérios da Administração Estatal e Função Pública, Ministério da Economia e Finanças. Estas todas as entidades, portanto, eram beneficiárias para poderem fazer o alinhamento das políticas centrais de melhoria da gestão e também da consolidação do processo de autarcização no nosso país. Um total de 26 municípios nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala e Tete beneficiaram da intervenção do PCMC, que surge num momento em que no país existiam diferentes organizações e agências de desenvolvimento a trabalhar em prol dos municípios. O PCMC apareceu no momento certo. Eles realizaram primeiro um plano de melhoria municipal como base inicial, que iria dar espaço para que cada município, na base daquilo que era a sua realidade específica, melhorar aquilo que é a organização e gestão da área tributária autárquica. Portanto, o projeto teve muita incidência nesta área e, como resultados, nós vimos em muitos municípios o volume de receitas a subirem, portanto, na ordem de 120%. Para complementar o Programa de Desenvolvimento Municipal, que atua nas províncias do Norte e Centro de Moçambique, foram selecionados 26 municípios localizados nas regiões Sul e Centro do país, nomeadamente Província de Maputo, Namarracha, Boane, Matola e Manhissa, Província de Gaza, Xai-Xai, Manjacaze, Macia, Chibuto, Praia de Belém e Choqué, Província de Inhambane, Machixe, Vilanculo, Quisico, Massinga e Inhambane, Província de Manica, Chimoio, Gondola, Sussundenga, Manica e Catandica, Província de Sofala, Gorongosa e Nhamatanda, Província de Tete, Moatize, Nhamaiabue, Ulongue e Tete. Estes municípios receberam fundos para investimento direto em infraestruturas e equipamentos, bem como assistência técnica em gestão municipal, nos pilares de finanças municipais e planeamento urbano e gestão de solo urbano. O mais importante não é apenas a intervenção nos mercados, é preciso olhar para aquilo que são os impactos que essas intervenções provocam na vida dos munícipes. E para o caso concreto dos mercados, não há dúvidas que melhoramos as condições de trabalho dos vendedores. A semelhança do município da cidade da Matola, tivemos os financiamentos mais altos, avaliados na altura, penso que 12 milhões de meticais, cerca de 400 mil dólares. E a aposta do município de Chimoio foi sempre olhar para aquilo que é a melhoria das infraestruturas ao nível da cidade de Chimoio. A partir do momento que o PCMC nos apoiou, nós melhoramos, temos as vias de acesso em condições. É verdade que não é tudo, mas pelo menos reduzimos, minimizamos o sofrimento da população
do escoamento da população do primeiro bairro para a cidade. No âmbito das ações do PCMC, os municípios beneficiaram da assistência técnica em gestão municipal nos pilares de finanças municipais e planeamento urbano e gestão de solo urbano. Atividades que visavam fortalecer os municípios na implementação da cadeia de produção relacionada com o ordenamento do solo urbano e a cobrança de receitas com base territorial e predial, o que permitiu no pilar de finanças municipais reforçar as capacidades dos municípios na exploração de suas fontes de receitas próprias e melhorar as metodologias de administração de receita. A realização de sessões de formação da administração de receitas e da gestão financeira para os funcionários municipais e fornecimento de equipamento para fortalecer a capacidade institucional dos municípios nos dois pilares. Enquanto que na área do planeamento urbano e gestão de solo urbano, aumentou a capacidade municipal para gerir de forma eficaz o espaço urbano, melhorar a gestão ambiental urbana e regularizar a ocupação do solo, regular o uso da terra e administrar o registro da terra através do apoio no desenvolvimento e divulgação de metodologias para o planeamento urbano e o uso do solo urbano, realização de sessões de formação para os funcionários municipais e técnicos. O impacto que trouxe na componente urbanização foi, primeiro, simplificamos os processos de tramitação do processo de aquisição do arte. Dois, também houve maior velocidade na tramitação processual e, por consequência, melhoramos também o nível de arrecadação de receita na componente de urbanização. Hoje é mais fácil nós sabermos onde é que está o terreno de A, onde é que está o terreno de B. Se há 2, 3 anos nós não tínhamos a capacidade de dar o doate ao cidadão, mas hoje já temos condições de dar o doate aos nossos munícipes. A redução do tempo de espera na atribuição de doates para os munícipes, ao longo deste período, cerca de 5.000 doates foram atribuídos aos munícipes. Partimos de uma situação muito lastimável, mas hoje estamos numa situação de espera de que em uma semana, 15 dias, nós podemos entregar o doate ao município. Tivemos muitos ganhos, quer no fornecimento de equipamento, bancos de dados, também assim no terreno, em termos de licenças de obra, emissões de doates. Eram coisas que eram feitas com muita lentidão, mas a partir da altura que o PCMC veio reforçar em meios de equipamentos e formação de técnico, passou a ser ágil. Hoje emitimos doates com muita frequência, com maior facilidade. O projeto do PCMC veio a contribuir muito no que diz respeito à organização do nosso arquivo, no lançamento dos dados, dos processos que existem lá na urbanização. Também contribuiu para a organização do cadastro de terra, na transformação dos arranjos que o município, a Direção de Serviços Urbanos lá tinha, transformação dos arranjos urbanísticos em planos de pormenor. Para além desses aspectos, hoje em dia já é possível sabermos mais ou menos quantos processos têm os serviços urbanos, o que naquela altura não era possível. Também tivemos o aumento do número de registro ou cadastro na nossa base de dados. E essa base de dados nós alimentávamos o setor da tributação e é lá onde conseguimos captar mais receitas. Assistência técnica nos municípios inclui a área de finanças públicas municipais e planeamento urbano, gestão do solo urbano, o que permitiu a melhoria de gestão financeira, aumento de receitas municipais, construção de cadastros de contribuintes municipais, processo de lançamento e liquidação de tributos,
com base territorial e predial. E na área do planeamento urbano e gestão do solo urbano, permitiu o desenvolvimento e melhoramento, divulgação de metodologias para o planeamento urbano e gestão do solo urbano, nomeadamente processo de emissão de DOAT, emissão e controle de licenciamento de construção, emissão e licenciamento de ocupação, assim como implementação dos respectivos manuais e a constituição e implementação da base de dados. A assistência permanente que nós tivemos, de algum modo, a monitoria dos textos que vinham, fazendo acompanhamento através dos relatórios, trouxe uma outra dinâmica nas pessoas. Trouxe o despertar da responsabilidade com vista a responder em tempo útil exatamente aquilo que são as preocupações dos municípios. Para o benefício das comunidades, é que o PCMC, nas suas capacitações, reduziu-nos o tempo, portanto, desde a remissão do projeto até a resposta, que é a obtenção de DOAT. Com a sua intervenção, nós saímos de uma situação em que tínhamos um nível de arrecadação de receita de 25 milhões e hoje estamos numa situação de quase 60 milhões em termos de arrecadação de receita própria. Falo de receitas próprias. Iniciamos o nosso mandato em 2014 com uma receita de 250 mil meticais. Hoje estamos a terminar o mandato com 25 milhões de meticais. Toda a formação, todo o empenho que venha a se debruçar nesta área é sempre muito bem-vindo. Nós, com esta formação, tivemos a coragem de incrementar no município de Boane o orçamento participativo. Foi feito no ano passado e isto vem-nos a trazer uma grande dinâmica naquilo que é, efetivamente, o melhor uso dos nossos recursos. Durante os 4 anos ou 5 da vigência desse projeto, nós, com receitas localmente cobradas, quase coletamos 125 milhões de meticais. Antes da implementação das novas práticas, conseguimos arrecadar cerca de 2 mil meticais ou a 3, 4 mil, um nível muito baixo, porque os valores a cobrar eram baixos e as formas de cálculo não eram as adequadas. Passamos, por exemplo, dos 2 mil no ano passado, quase chegamos aos 600 mil meticais de cobrança, por exemplo, do imposto predial. Quando há projetos desta natureza, os próprios municípios se identificarem e sentirem que fazem parte integrante do processo de desenvolvimento das suas próprias autarquias, isto tudo facilitou e criou o impulso naquilo que seriam os resultados que hoje estamos a colher. O PCMC alocou fundos de subvenção de desempenho municipal aos 26 municípios. As subvenções de desempenho municipal são alocadas numa base anual e contêm uma componente de premiação por desempenho positivo. Os municípios com recurso a estes fundos realizaram investimentos em infraestruturas básicas, tais como estradas e pontes, sanitários, mercados, postos de captação de receitas, pequenos sistemas de abastecimento de água, bem como em equipamentos variados aplicados na área de planeamento e gestão de terra municipal, captação de receitas, recolha de resíduos sólidos. Com o projeto Cidades e Mudanças Climáticas, conseguimos incrementar acima de 50% daquela que era a capacidade do nosso município em termos de abastecimento de água e também na questão do ordenamento do território. Nós criamos a polícia, mas não tínhamos condições para alojar a polícia municipal e requeremos a PCMC para a construção deste edifício e o edifício já está pronto. Antes nós tínhamos poucas infraestruturas. Quando apareceu o PCMC, construímos esses mercados, trouxemos aqui meios circulantes. Isso significa que o nosso município desenvolveu rapidamente com a entrada do PCMC aqui em Catandica. O carro de recolha de resíduos sólidos, o carro porta-contentor, nos deu muito esforço. Simplesmente tivemos o carro e conseguimos os contentores, conseguimos abranger muitos bairros. Construímos com o PCMC 2 estradas de grande relevância
para o município de Xai-Xai. Fizemos 500 metros no interior do bairro, que era o prolongamento de uma outra estrada de 3 quilômetros, portanto, que construímos com outros parceiros. A segunda estrada grande, pela sua natureza, foi de cerca de 440 metros, assim, aqui na estrada 25 de junho, continua prolongamento de 25 de junho até ao Mercado Central e o seu contorno na zona traseira do Mercado Central. Construímos aqui cerca de 2,5 km de vala de drenagem e estrada de pavê, 3 sistemas de abastecimento de água, cerca de 10 mil munícipes também passaram a ter água potável. Também podemos considerar a área dos mercados. Construímos 3 alpendres no bairro de Rumbana. Os beneficiários diretos do projeto Cidades e Mudanças Climáticas são pessoas que vivem nos municípios selecionados, sobretudo famílias de baixa renda das áreas urbanas suscetíveis a inundações e erosão que beneficiaram do acesso aos serviços municipais resultantes de investimentos financeiros pelo projeto. Antigamente a cidade estava cheia de água e agora já não vai existir mais água. Parabenizar o Conselho Municipal e pedir ainda mais que evolua, né? E que o troço que falta para completar é que complete, né? E nós poderíamos mesmo agradecer. A cidade já não enche de água, fizeram boas drenagens e agora estão a reabilitar. Nós estamos a andar livre de moto, porque naquele tempo andávamos com covas, não sei lá. Era complicado. O objetivo final é melhorar a vida dos munícipes e nada é feito a nível das autarquias que não consubstancie dar resultado ao próprio poder local. Como sabe, as autarquias locais é a expressão do poder local, que é o poder que é exercido pelos próprios munícipes, para eles decidirem o destino, decidirem o modo de desenvolvimento das suas cidades e vilas. Portanto, este projeto veio efetivamente confirmar que é possível, com o esforço dos munícipes, desenvolver e tornar as cidades em verdadeiros polos de desenvolvimento, em verdadeiros polos de satisfação das necessidades básicas dos munícipes e do cidadão de uma maneira geral. Este projeto é consistente com os objetivos do Plano de Ação para a Redução da Pobreza do Governo PARP, que visam a promoção do desenvolvimento humano e social e da boa governação. Da mesma forma, o projeto será fundamental para a realização de alguns dos objetivos de desenvolvimento do milénio ligado à sustentabilidade ambiental.